Iremos agora para a segunda fase do nosso tribunal, que são as ligações iniciais. Serão dadas 6 minutos para cada dos promotores e os advogados para convencerem o júri com suas ideias. Por favor, senhores promotores, podem se aproximar. Boa noite, senhores promotores, advogados, plateia e especialmente os senhores juízes. Afinal, hoje são os senhores que decidirão a diferença que acontecerá. Qual será o destino da eugenia? Todos nós conhecemos o assunto, nós sabemos que a eugenia não é o nazismo, mas ela foi grande arma para ele. Ela trouxe, junto consigo, grandes diferenças. É possível deixarmos nossos genes, que são aqueles que nos dão as vidas, tirarmos de nós a nossa vida? Será possível a nós deixarmos que eles escolham se devemos trabalhar em certo lugar ou não, onde devemos estudar, apenas pela base de um gene, que pode ou não se manifestar? Devemos deixar que as diferenças deixem de ser apenas sociais e passem a ser gênicas? Afinal, aqueles que têm valor, aqueles que têm condições, eles poderão sim comprar um gene de uma saúde melhor. Mas e nós? E as pessoas que não têm condição? Nós deixaremos as diferenças sociais, as diferenças mundiais se agravarem ainda mais? Poderemos deixar que as diferenças sejam agravadas por um simples genes, por uma simples coisa que nos transforma? Eu sei que os senhores advogados dirão que será uma melhora na saúde. Porém, deixaremos uma pequena melhora na saúde mudar toda uma geração? Sermos divididos por aqueles que têm bons e ruins genes? Peço aos senhores que pensem com generosidade, com carinho no assunto. Afinal, hoje os senhores são os donos da verdade. Obrigada, senhora Gabriela. Algum outro promotor quer se pronunciar? Senhores advogados, dirijam a mesa de jurados. Boa noite, meritíssima. Boa noite, jurados. Boa noite, nossos professores e colegas que estão aqui hoje presentes. Começando, como nossos amigos promotores disseram, a eugenia, como ela disse, seria uma forma de... Peraí. A eugenia seria um tipo de separação da raça da pessoa. Então, se os senhores do júri acham que, pelo estudo da eugenia, o principal foco seria separar os senhores pelos genes que vocês podem ou não ter, é algo. Mas uma coisa que eles não dizem é que a eugenia ela pode trazer um grande avanço tecnológico para cura de doenças que vêm principalmente pelos genes. E, como nós sabemos, muitas delas são incuráveis e... Então... Mantenha o foco, senhor advogado. Desculpa. Como nós sabemos aqui hoje, vocês estão aqui para decidir o que deve ser feito nesse julgamento para ver se a eugenia seria algo bom ou ruim. Isso depende não apenas de cada uma das pessoas, sim no pensamento da sociedade em geral. Como nós sabemos, a eugenia pode muito bem trazer benefícios como malefícios. Como, digamos, o pensamento nazista, que seria ter uma raça superior, diferente das outras, é um pensamento que meio está ultrapassado, mas muitas pessoas do nosso novo século, nossa nova geração, ainda pensam como esses antigos. Como nós já sabemos, Hitler era o pior deles. E a eugenia que nós estamos tentando trazer não é essa eugenia que vai trazer para criar uma nova raça, uma raça superior. E
sim para trazer cura para doenças que os senhores veem que não tem cura, como eu disse anteriormente. E os senhores estão aqui justamente para ver exatamente, para julgar exatamente o que deve ser feito. Senhor advogado, o senhor está fazendo muitas delongas. E seja que Deus quiser. Peço respeito durante o júri. Mais algum advogado que quer se pronunciar? Obrigada. Iremos agora para a terceira fase do nosso julgamento, que é a oitiva das testemunhas. Senhores promotores, senhores têm alguma testemunha? Sim, Vossa Excelência. Pode começar. Queria, por gentileza, se aproximar. Lúcia, auxiliar do Colégio São Luís, AM Noturno. Pode sentar, senhora Lúcia. Bem, começando o interrogatório, eu gostaria de perguntar, a partir de toda a sua formação em psicologia, se o homem sabe lidar com seus defeitos. Então, primeiro eu agradeço, né, por vocês terem me convidado. E também, assim, ainda estou na formação ainda, né, não concluí ainda a minha formação. Então, eu já agradeço antecipadamente. Você nunca vai... você pode repetir para mim só? Então, nós gostaríamos de saber se o homem, de forma geral, sabe lidar com os seus defeitos. A gente não sabe porque, segundo os filósofos dizem, você não sabe o que é esse defeito, né? Então você tem que se conhecer e a gente não se conhece. Por isso que tem uma parte de um filósofo que ele diz que você tem que conhecer-se a si mesmo. Então a gente nunca consegue lidar, por quê? Porque você não se conhece. Você passa a vida inteira se autoconhecendo, por isso que você não consegue lidar com os defeitos que você tem. Porque o meu defeito, muitas vezes, não é o defeito do outro, e aí você não consegue lidar com isso. Não sabendo, então, o homem lidar com seus defeitos, tampouco ele saberia lidar com a perfeição? Não sabe lidar, porque o que é perfeito para mim não é perfeito para você. E aí vem aquele questionamento. Se o outro, se aquela cultura tem uma certa regra, se eu estou chegando num lugar, eu não posso colocar a minha regra. Então não tem como. Então, com isso você quer dizer que o equilíbrio natural... Processo aceito. Baseado nessas respostas que você deu, a eugenia seria então uma concretização do ego pela busca desse desejo de ser perfeito? Sim, porque a gente tem que ver que as pessoas querem do jeito que elas querem, né? Então, assim, eu quero o outro do meu jeito, né? Então não é, né? Então realmente isso é verdade mesmo. O que acontece muitas vezes que se o outro não é como eu quero, então eu vou fazer o quê? Eu vou matar o outro. Então eu quero que o outro seja igual a mim. E aí isso começa a ser as discussões, as brigas, as desavenças. É o que está acontecendo no nosso mundo nos dias de hoje, né? Acompanhando de forma coerente, então, todas as perguntas que foram feitas, você então pode dizer que o homem não é capaz de julgar o que é bom, o que é ruim, sendo que ele não pode... Ela está argumentando. Senhora promotora, por favor, pare de argumentar. Protesto vocês. Eu gostaria de saber, então, se o homem tem a capacidade de julgar o que é certo ou errado no outro. O que é certo? O que é errado? Né? E vários filósofos morreram sem poder responder essa pergunta. É o que eu falei no início. O que é bom para mim, o que é certo para mim, não é certo para o outro, né? Como tem, por exemplo, várias culturas que têm seus costumes, têm seus jeitos. Certo para eles, é errado para mim. Né? Então a gente não pode julgar. Quem sou eu para dizer que aquilo é certo, aquilo é errado? Não tem como. Cada um tem a sua cultura, cada um teve a sua educação, né? E a gente tem que aprender a respeitar o outro, para que o outro também respeite a gente. Com base nessa pergunta, se o homem então não pode julgar, tampouco ele pode condenar?
Exatamente. Quem sou eu para condenar alguém, né? O próprio Cristo diz: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quem sou eu para dizer que o outro pecou, né? Se eu também erro, eu também peco, quem sou eu para julgar, né? Se ele fez um crime, né? Muitas vezes até dentro da casa da gente a gente faz uma coisa que não poderia ter feito. Às vezes grita com o pai, grita com a mãe. Então quem sou eu para julgar? Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas qualidades. Percebi que na pergunta você comentou atitudes. Então, se o homem não é capaz de julgar atitudes, ele seria capaz de julgar... Ela está tirando conclusão da pergunta. Protesto negado. Você tem que esperar terminar o raciocínio da senhora promotora. Retomando, se o homem não é capaz de julgar questões, ações ou mesmo posicionamentos, ele seria capaz de julgar questões externas ou mesmo genéticas sem nem conhecê-las? Não pode, você não pode julgar uma coisa, na verdade, você não pode julgar o que você não conhece, né? Você tem que ir atrás da teoria, da filosofia, atrás das histórias, do que está acontecendo. Você não pode chegar e julgar o que está acontecendo, né? Isso, por exemplo, é a violência que está no nosso país. Quem sou eu para dizer que aquele menino que roubou o relógio tem que ficar 10 anos preso? Não sei a vida dele. Quem sou eu? A gente não pode julgar as pessoas porque a gente não sabe o que aconteceu. Claro que também não vai proteger, passar a mão na cabeça, né? Mas a gente tem que olhar as coisas com outros olhos. Olhar o ser humano, acho que está faltando isso. Obrigada, Lúcia. Tem mais perguntas, Vossa Excelência?